Olá, é com alegria em nossos espíritos que nos colocamos na proposta de trabalho com Jesus. Hoje vamos ler e entender melhor Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de um doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima e recobra por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconhecendo as reflexões que o seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que sabe o que se passa no além-túmulo, conversa o valor do seu último pensamento. Ignorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos a abreviar a vida, ainda que de um minuto, pois esse minuto pode evitar muitas lágrimas do futuro. Então, temos que sempre trabalhar a vida. A vida é importante. A vida é importante para resolver algumas questões do espírito. Então, a vida aqui na Terra, até o último minuto, é importante para o espírito, porque ele pode estar resolvendo coisas que estão dificultando a sua evolução e sua experiência a nível de educação. Porque o Deus nos quer melhor, e ele é baseado na misericórdia. Sempre misericórdia, nunca no sacrifício. Então, nós temos que esperar o melhor de Deus. E nas situações mais difíceis, as questões podem mudar, né? A vida pode mudar, né? A pessoa está planejando, está entendendo, o médico está entendendo que vai ter a desencarnação, a morte, pode acontecer que mude a todas as previsões, porque tem outros valores, outras determinações que são acima das nossas, né? Que nos orientam, que nos coordenam, que nos fazem a gestão da nossa vida. É isso aí. Vamos passar para a Luz para explicar um pouco mais profundo para a gente. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Olha, o nosso estudo de hoje, ele não vai fugir muito do estudo do nosso último encontro, não. Porque nós falamos se deve por termo as provas do próximo, no nosso último encontro. E hoje estamos falando, será lícito abreviar a vida de um doente? É bem parecido, né? Os estudos, esses dois itens. Então, nós que estudamos a doutrina dos espíritos, sabemos da importância de nossa vida. E sabemos que cada segundo está sabiamente dentro das leis divinas. Nós temos esse conhecimento. São Luís, ele nos diz, neste item do Evangelho, que a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E sabemos que vencer os nossos compromissos nessa vida, no futuro alcançaremos uma vida melhor. Porque nós estamos sabendo que
aqui uma passagem que nós temos saudando débitos, né, de vidas passadas. Vivemos ainda num planeta de sofrimento, de provas e expiações. Então, a gente, para ilustrar esse nosso estudo de hoje, eu vou contar um caso da minha mãe. Porque se eu contar um caso que alguém me contou, eu posso ficar falando uma mentira, né? Não tenho certeza. Então, sempre quando eu ilustro o nosso estudo, contando alguma coisa, né, para vocês, eu gosto de ser casos, assim, coisas que aconteceu na minha vida, de meu conhecimento, para eu estar tranquila. Então, quando minha mãe estava com 17 anos, mais de 100 anos, 1917, aliás, 1937, a minha mãe, ela deu uma febre, a febre tifo, e ficou muito mal mesmo, parecia que na época era pandemia também, e ela ficou muito mal, e nessa época eles faziam os velórios dentro de casa, e a minha avó já estava assim, preparando para fazer o velório de minha mãe, ela já estava toda fria, até na cintura, e todo mundo chorando, aquela coisa toda. Quando minha avó entrou no quarto, e ela falou com minha avó assim, eu não vou morrer. Uma moça entrou aqui no quarto, uma moça muito bonita, parecendo uma Nossa Senhora, e disse para mim que eu não vou morrer, que eu vou casar, eu vou ter muitos filhos, vou sofrer muito, mas não vou morrer. Então, eles ficaram muito preocupados, aí que choraram mesmo, achando que minha mãe estava com o delírio da morte, aquela coisa toda. E daí, mais ou menos umas 2, 3 horas, a minha mãe já estava ótima, já estava recuperando, já teve vontade de alimentar. Então, essa história a gente sabe desde quando eu era criança. E sempre contava para a gente esse acontecimento na nossa família. E realmente minha mãe ficou curada, casou, foi mãe de 12 filhos. Vocês pensam bem, ser mãe de 12 filhos não é brincadeira, não. E passou, assim, né, vários problemas na vida dela, várias dificuldades, venceu todo o seu compromisso. Então, é uma coisa, assim, que está muito forte aqui nesse nosso aprendizado de hoje, para a gente saber que os desígnios de Deus são dele, né? Nós não sabemos, naquele momento de agonia, né, que minha mãe já estava assim, na agonia, ninguém sabe o que passou pelo pensamento dela, o que ela imaginou, o que ela pensou no futuro, e como podemos saber os desígnios de Deus, né? Então, eu fico pensando, meus irmãozinhos, nós não somos donos da vida de ninguém, nem mesmo da nossa. E vamos pensar, né, em sempre ajudar os irmãos que estão sofrendo, sem violar os seus direitos de filhos daquele que é o Senhor da vida, o nosso Pai Celestial. Então, se nós temos uma pessoa que está numa agonia, e todo mundo está sério, vai viver horas, vai viver minutos. Nós vemos isso aqui nos dias de hoje, né? Eu contei para vocês um caso que aconteceu há muitos anos mesmo, mas é uma coisa que acontece nos dias de hoje. Pessoas que falam, o médico chamou a família e avisou os familiares, né, que aquela pessoa não tem mais horas de vida, e daí a pouco aquela pessoa melhora, recupera, volta, e nós vemos tanta experiência quase morte. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Eu acredito que hoje em dia acontece menos, mas antigamente, né, existia muito eutanásia, as famílias achavam que a pessoa estava sofrendo e que era melhor, né, terminar com aquela vida. Então, nós temos que ter esse cuidado.
quando nós tivermos um familiar ou um amigo, qualquer pessoa numa fase assim, vamos pedir a Deus que faça para aquele nosso irmão o melhor. E, de repente, o melhor para ele é melhorar e vencer mais um tempo os seus compromissos. Então, sempre nós temos que recorrer à oração, né? Com fé, com segurança, com uma fé bem raciocinada, porque se a nossa oração, o que nós estamos pedindo, se não for aceito, é porque está dentro dos desígnios, né, de Deus. E nós vamos aprendendo, vamos vivendo e caminhando ainda nesse mundo de sofrimentos. Nós vamos refletir um pouco, né, sobre isso e vamos pedir a Deus sempre que nos abençoe. Viu, meus irmãozinhos? Fiquem com Deus.